Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos ao Magia de Lótus. Eu sou Bruno Monteiro e nós estamos aí, né, toda semana, toda terça-feira, falando sobre o tema que muitos de vocês querem saber, que é a espiritualidade livre, né? Então, eu uso este livro aqui de base, né, como eu já falei, Evolução Espiritual na Prática, e eu convido vocês a estarem assistindo. Se você não assistiu o primeiro vídeo, clica ali, clica aqui, vai ter um postzinho com a aula da semana passada, tá bom? Então, qual que é o objetivo meu de trazer esse conteúdo para vocês? Eu vejo muitas pessoas tendo dificuldades na vida espiritual, né? E muitos querem saber como ter uma espiritualidade com mais significado, aquela espiritualidade em que você consegue conectar aquilo que você vê na igreja, nos templos, né, com a sua vida, na vida no dia a dia. E quando eu falo igreja, templo, tem gente que fala assim, mas eu não tenho religião nenhuma, eu não sigo nenhuma crença religiosa. Não tem problema, o importante é você criar a espiritualidade, né? Você ter a espiritualidade consigo, né? A religião, né, como a gente estava falando na semana passada, só recapitulando alguns pontos, né? A religião ela é como se fosse um meio para você chegar na espiritualidade, mas não é o único meio, tá? Então, assim, é importante que a gente entenda, e hoje, na aula de hoje, vai ser dividida em duas partes. A primeira parte, eu vou trazer como se fosse um resumo sobre este assunto, que é da busca espiritual, né? Que nós tanto desejamos nesses novos tempos, né? Seria uma espécie de resumo referente àquilo que a gente viu na semana passada e com alguns outros tópicos que porventura eu não tenha falado ou falar no vídeo de hoje. E numa segunda parte eu vou responder alguns questionamentos que muitas vezes surgem quando o assunto é universalismo e espiritualidade livre. Tá? Então vamos lá. Bom, a primeira coisa que a gente já falou na semana passada, que eu quero retomar, é que não existe religião superior à verdade. Ou seja, não existe aquela verdade absoluta, né? A busca espiritual precisa se aperfeiçoar sempre. O maior mal da humanidade nos tempos de hoje é a ignorância. A gente precisa ter em mente justamente isso, de cuidado com a ignorância, né? A falta de consciência. Esse é o maior problema da humanidade nos dias de hoje. As verdades, elas são relativas. E por que eu trago esse assunto de que a gente começa falando sobre isso? Porque o maior problema que a gente encontra nos dias de hoje, principalmente quando o assunto é espiritualidade, religião, é aquela famosa história de a minha religião é verdadeira, a minha verdade é absoluta. E não existe isso, tá? Toda verdade ela é relativa. Um exemplo. Aquilo que é certo para mim, não necessariamente é certo para vocês que estão aí. Da mesma forma que aquilo que é errado para mim, não necessariamente é errado para vocês que estão aí. Então, aquilo que é verdade, aquela verdade que a gente fala, tá na Bíblia, tá no Alcorão, tá não sei na onde. Isso são verdades relativas. Ou seja, você tem que analisar em que contexto se aplicam e se é uma verdade que se aplica para sua vida ou não. Entendeu? Então, não existem verdades absolutas. Não existe. Toda verdade ela é relativa, tá? O nosso corpo físico, ele pode até vir a óbito, né? A gente, né, foi na semana passada, a gente até foi na semana ali pós-finados ali, né? Então, o nosso corpo físico, ele pode até vir a óbito, a gente pode até não ter mais o corpo físico em algum momento da nossa vida, e essa é a certeza que a gente tem, que a gente vai morrer, né? Mas a consciência, ela é imortal. Até, no entanto, eu gosto de fazer aqui uma ponte, que quando a gente fala de consciência, se a gente for analisar o que o cristianismo fala, né, o que a igreja cristã fala, é justamente isso. Quando a gente fala do conceito de céu e inferno, a gente precisa entender que céu e inferno não são lugares, né? Eu vou pro céu ou pro inferno.
não é um lugar propriamente dito, e sim um estado de consciência, é um estado do espírito. Então, o que acontece? A nossa consciência, ela é imortal, ela nunca morre. Quando a gente partir deste mundo para um outro plano, nós vamos levar a nossa consciência junto. Então, quando a gente vê, por exemplo, no catolicismo que fala do juízo final e que Deus vai mostrar tudo que você fez, parará, parará, até mesmo a própria igreja já diz que não é Deus que condena ninguém, é a própria pessoa que se condena, entre aspas, né? Mas por que isso? Porque essa condenação, ela é uma condenação no sentido, que nem, por exemplo, para quem é cristão, em que vai entender o conceito de vida eterna e de morte eterna, é como se você ficasse o resto da sua vida, ou seja, você morreu nesta e você vai para uma outra vida. Nessa outra vida, você vai passar o resto da sua vida conforme a sua consciência atual. Então, por exemplo, se você viver uma vida de virtudes, de coisas boas, você vai para o céu, né? E você vai ter lá, a sua consciência vai estar tranquila. Então você vai viver uma eternidade de consciência tranquila, ou seja, tudo o que eu fiz estava de acordo. Agora, se você só fez coisas ruins, coisas negativas, a sua consciência ela vai com você para outra vida. Você não leva nada de material, mas o imaterial você leva, entendeu? Então você vai com essa consciência para outra vida e você vai viver eternamente angustiado porque a sua consciência, porque hoje em dia a gente às vezes vive meio inconsciente em alguns momentos, né? A gente acaba não vivendo certas coisas, a gente acaba deixando certas coisas passarem porque a gente fica no estado de inércia, né? Mas a consciência, ela é eterna, ela vai para a vida toda, tá? Tanto aquilo que você fez de bom quanto aquilo que você fez de ruim. E o inferno, como é falado na igreja, a gente tem que entender que o inferno é um estado de consciência. Você vai ficar em um estado de consciência permanente, segundo o cristianismo, que eu estou falando de uma religião específica, tá? É um estado de consciência que vai ir para a vida toda, né? De eterno. Então, se você fez caca na vida, você vai viver eternamente assim. Um dos motivos que me fez reavaliar a minha espiritualidade e não seguir mais uma religião específica, ou seja, não seguir o catolicismo, por exemplo, né? Para quem não sabe, eu fui católico por mais de 30 anos, né? E assim, eu não sou aquela pessoa que fica assim, igreja, que não sei o quê. Ela tem seus defeitos, e muitos defeitos, por sinal. Porém, eu acho que uma coisa maravilhosa que tem, por exemplo, no catolicismo e que eu não vejo em outras religiões é a espiritualidade mais ampla, né? Não é aquela espiritualidade em que você é fixado num Deus, num não sei o quê. No catolicismo você, lógico, tem o Deus que é o único, tarará, mas você tem meios para você chegar até Deus, como se fosse assim, uma escadinha que você tem para você chegar até Deus. Então, necessariamente você vai ter só a referência do Deus Todo-Poderoso e blá 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 blá. Tem, por exemplo, a Virgem Maria Nossa Senhora, que eu acho que para mim o que me manteve por muito tempo e o que me faz não, por exemplo, é, não desdenhar da Igreja Católica é o papel de Nossa Senhora que tem dentro do catolicismo. Eu acho que ela tem um papel fundamental e o tempo que eu permaneci na igreja, eu falo que foi ela, sabe? Por quê? Porque eu sempre tive um vínculo muito grande, eu sempre tive uma aproximação muito grande com as figuras femininas. E a maior parte das religiões tradicionais só tem um Deus homem, um Deus pai, um Deus que muitas vezes é um Deus tirano, que é aquilo que eu falei no vídeo passado, né? Aquela história de é, se você morrer e fez caca na vida, você vai pro inferno, pronto, acabou. Não tem essa de meio termo, né?
E eu não acredito que Deus seja assim, certo? Eu não acredito que seja um Deus. Ele é um Deus justo, mas ele não é um Deus justiceiro, né? Que fica lá no céu só observando para ver se você fez caca na sua vida. Ele tá lá, vê se você pisou na casca de banana, ele, aham, você fez merda. Então, eu não acredito num Deus assim. Eu acredito que é um Deus que ele é justo no sentido de que nós vamos entender aqui na espiritualidade livre que o que faz com que a gente tenha recorrentemente situações negativas na nossa vida não é Deus, não é o diabo, não é nada, é a gente mesmo. Então, é importante entender um outro ponto que a gente vai falar daqui a pouco, que é a nossa espiritualidade, ela é vinculada a nós mesmos, ou seja, nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente, não é o demônio, não é Deus, não é nada, entendeu? Nós somos responsáveis por aquilo que acontece com a gente mesmo, tá? No universo tudo é cíclico, entenda isso e será mais feliz, tá? Existe tempo para tudo, o momento certo de cada coisa, até mesmo na Bíblia cristã fala, né? Não sei se é eclesiástico, não tem uma passagem, não tem um livro da Bíblia que vai falar isso. Existe o tempo certo para cada coisa, o tempo para colher, o tempo para plantar, o tempo para colher, o tempo para sorrir, o tempo para chorar, o tempo para amar, etc, entendeu? Ou seja, vai ter o tempo para tudo na vida. Vai ter momentos que você vai estar mais feliz, vai ter momentos que você vai estar mais triste, você vai ter momentos que você vai estar de bem com as pessoas e tem momentos que você não vai estar tão de bem com as pessoas, e isso é normal. O que a gente tem que parar nesse mundo, nessa vida, é de ficar demonizando aquilo que é negativo, no sentido assim, nossa, eu tô sentindo raiva de fulano. É claro que a gente não pode deixar com que a raiva domine, mas isso é normal, nós somos humanos, todos nós sentimos raiva, todos nós sentimos tristeza, todos nós sentimos. O mundo não é um paraíso em que, nossa, vamos estar 100% o tempo todo felizes, 100% o tempo todo é, ali na prosperidade, tarará. A gente precisa buscar estar o máximo possível nesses estados positivos da alma. Mas vai ter momentos que a gente não vai estar, isso é normal, tá? E para a gente ser feliz, é importante entender que o mundo é cíclico. O universo ele é cíclico no universo. Então, se a gente for olhar a natureza, por exemplo, a natureza tem os ciclos dela, né? Ela tem primavera, verão, outono, inverno. Então, ela vai ter o tempo lá de florir, como nós estamos agora, né? Tempo de desabrochar, de florir. Tem o tempo do ápice, ou seja, o auge da natureza. Depois tem o tempo em que ela vai declinando até que ela se fecha, até que ela fica mais introspectiva, né? Que é o inverno. Isso é normal. A própria natureza é assim, tá? Para toda ação existe uma reação. Esse é outro ponto. Então, um ponto é, entenda que tudo na vida é cíclico, ou seja, a vida não é uma coisa linear, não é uma coisa que você, sabe, não existe estabilidade no mundo, estabilidade plena. A nossa missão é buscar o máximo de estabilidade possível, mas não existe uma estabilidade plena, ou seja, tudo assim linearzinho. A gente vai ter altos e baixos, como se fosse uma montanha-russa. A roda da fortuna do tarô, né? A roda da fortuna, para quem não conhece o tarô, ela é uma carta que vai falar justamente sobre a ciclicidade da vida. Deixa eu achar ela aqui primeiro, né? Aqui. E ela vai falar justamente dessa ciclicidade da vida. A roda da fortuna, ela fala, ao mesmo tempo que você está embaixo, você está em cima, você pode estar embaixo, o que está embaixo pode estar em cima, entendeu? Existem as mudanças, transformações que acontecem nesse ciclo. A roda, ela gira o tempo todo, né? Então, o nosso mundo, a nossa vida, ela é cíclica. Então, se a gente, a partir do momento que a gente entende isso, entender que existem os altos e baixos, a gente vai viver altos e baixos na nossa vida, a gente se torna uma pessoa mais feliz, mais porque compreende que eu não vou ficar o resto da minha vida infeliz e triste. Vai chegar o momento da alegria. E se você está na alegria, entenda que em algum momento você vai ter momentos que você vai descer
e vai ficar mais triste, mais introspectivo. E é normal. Toda ação existe uma reação. Por isso, você não é vítima de nada. Veja bem, você não é vítima de nada do que acontece na sua vida. Nossa, mas eu fui assaltado, me assaltaram, a culpa é minha? Indiretamente, sim. Certo? É claro que as circunstâncias que você foi vivendo, tudo é construído na mente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente pensa e com aquilo que a gente sente. E é um trabalho que a gente tem que fazer constantemente. Então, de certa forma, tudo é ação e reação. Se você foi assaltado, por exemplo, é uma reação que o universo traz como uma resposta a ações que você teve. Então, provavelmente você teve algum tipo de ação que gerou aquela reação, entendeu? Você não é responsável diretamente, mas indiretamente você acabou gerando tudo isso, porque o mundo é energia. A gente precisa entender o conceito de energia. O mundo ele vibra na energia. E se você está vibrando energias negativas, você vai atrair o que é negativo. Se você vibra nas energias positivas, você atrai aquilo que é positivo. A cada um será dado conforme suas obras. Então, aquilo que você colhe hoje na sua vida é resultado do que você plantou no passado. Então, talvez você pode estar falando aí agora, ai, mas nossa, minha vida tá um caos, eu não, sabe, eu tô cheio de dívidas, ou eu tô num relacionamento abusivo e tal. Pare e reflita para você ver como tudo isso é reação de uma ação que você já teve no passado. Você está colhendo aquilo que você já plantou lá atrás, entendeu? Então, é tudo um resultado daquilo que você já fez. Aqui se faz, aqui se paga. Aqui você planta, você colhe. Você precisa ter isso em mente. Só que não no intuito de ficar se culpando, eu não deveria ter feito isso. Porque se a culpa resolvesse alguma coisa, nossa, muita gente já estaria realizada na vida. Culpa não resolve nada. Você precisa ter consciência. Grava essa palavra. Você precisa ter consciência para não repetir os mesmos atos novamente. O pensamento é quem cria ou transforma a sua realidade. Os pensamentos são geradores dos estados de espírito. Se você souber moldá-los positivamente, construirá um futuro positivo. Vamos entender uma coisa. O que você tem na vida material, ele passou primeiro, antes de se tornar material, ele passou primeiro pelo pensamento, pela mente. Então, a gente precisa controlar a nossa mente. A gente precisa ser controladores da nossa mente, no sentido de não deixar com que ela fique devagando e devaneando nos aspectos negativos da vida. Por quê? Aquilo que a gente pensa gera um estado de espírito e esse estado de espírito vai concretizar depois na matéria. O ciclo é esse: primeiro você pensa, depois você gera um estado de espírito, que são as emoções, e por fim você concretiza. Então, é assim que funciona, é assim que as coisas se realizam na vida. Você pode perceber, tudo que existe de material na vida passou primeiro pela mente de alguém, passou pelo mental. Então, você precisa entender que é o pensamento que cria e transforma a realidade. Os pensamentos, eles são geradores dos estados de espírito, positivo e negativo. Tá? Então, se você quer ter um futuro positivo, se você quer ter um futuro melhor, você precisa ordenar, você precisa ali moldar o seu pensamento para que ele seja um pensamento mais positivo. Você cocria o futuro o tempo todo. Sua forma de reagir à vida, seus acontecimentos podem alterá-lo a todo instante. Lembra da ação e reação? Você está criando seu futuro. Você, todos nós estamos criando o futuro neste exato momento. A forma como a gente reage às situações vai moldar aquilo que vai ser o nosso futuro lá na frente. Então a gente precisa mudar essas reações que a gente tem, as situações que acontecem na vida, para que a gente possa alterar o futuro, para que o futuro seja melhor, né? Então, o maior mestre que existe da existência e responsável por sua evolução é você mesmo.
Então, não existem, né, os grandes gurus, assim, que vão ali, vão falar para você, sabe? Vai chegar para você e falar assim, olha, vamos lá, que eu vou te ajudar, eu vou fazer você evoluir, tarará. Os mestres que a gente conhece, os grandes mestres da espiritualidade, eles foram como se fosse uma espécie de guias, mas que te orientam. Mas o mestre em si, esses mestres que a gente tem como Jesus, Buda, etc., eles não são responsáveis pela sua vida. Você é responsável pela sua vida. É você que tem que ir lá e fazer as coisas. Esses grandes mestres trouxeram ensinamentos de como a gente pode evoluir pessoalmente, espiritualmente, mas eles não fazem milagres no sentido de, não faz milagre no sentido de, eu, tipo, você pede e Deus vai te dar aquilo que você quer. Não é assim que funciona, né? Tem muita gente que vai nas igrejas, principalmente, na busca de um Deus que te concede desejo, como se fosse o gênio da lâmpada. Você pede e ele vai e realiza. Não é assim que funciona. Se você não fizer a sua parte, o universo, quando a gente fala no universo dentro do universalismo, a gente está falando de Deus Todo-Poderoso. Esse Deus não vai fazer nada se você também não fizer a sua parte. Entendeu? Você precisa fazer a sua parte. O universo faz a parte dele, né? Deus faz a parte dele e você faz a sua parte. E aí sim vai fazer com que as coisas fluam na sua vida. Todo pensamento, emoção e sentimento geram uma energia. A questão da polaridade ser positiva ou negativa é uma escolha de cada um. Preste atenção. Todo pensamento, emoção e sentimento gera energia. Então, quando a gente está pensando, a gente está gerando energia. As nossas emoções geram energia. Nossos sentimentos geram energia. Agora, se vão ser positivas ou negativas, isso depende de cada um de nós. Não depende, não é assim, nossa, tudo está acontecendo de ruim na minha vida, tudo de negativo está acontecendo, mas pare e pense que tudo é energia. E se está ruim, é porque você está emanando energia negativa. Então você precisa voltar e começar a emanar energias positivas por meio do pensamento e dos sentimentos, das emoções. Quando você começa a ter emoções positivas, pensamentos positivos, a sua vida como um todo vai se moldando a ele. A energia se conecta. Aqui não tem aquela história de os opostos se atraem, que os iguais se atraem, entendeu? A energia positiva vai se conectar com a outra energia positiva, ou seja, uma vai se condensando e vai evoluir, vai proliferando essa energia no universo, tá? Somos Deus em essência, feitos a sua imagem e semelhança. Quer dizer que temos a capacidade de vibrar, gerar e emanar as mesmas bênçãos que ele possui, seja ele quem for. Lembrando que a gente está falando de espiritualidade livre. Às vezes eu falo que trago aspectos do catolicismo porque foi a igreja que eu mais vivi, né? Mas assim, eu também tenho conhecimentos do budismo, do espiritismo e tal. Mas o conceito principal é a espiritualidade livre. O principal conceito é você ter liberdade para moldar a sua espiritualidade conforme a sua energia. Entendeu? Então, ele fala que somos Deus em essência, somos a sua imagem e semelhança. Na própria Bíblia diz, na Bíblia cristã fala, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Deus fala isso lá na Bíblia. Então, somos imagem e semelhança de Deus. Isso quer dizer o quê? Né? Na essência, nós somos Deus. Nós temos a capacidade de vibrar, gerar e emanar as mesmas bênçãos que Deus emanaria. Então, se eu preciso, sabe aquela coisa? Às vezes a gente fica assim, preciso benzer minha casa, por exemplo. E aí corre atrás de um padre. É claro que, por que a gente vai atrás de um padre para benzer uma casa? Porque, em tese, o padre ou um pastor, etc., eles são pessoas mais espiritualizadas, e são mais, deveriam ser, né? O certo deveria ser pessoas mais evoluídas espiritualmente. E aí a gente acha que só um padre, um pastor ou uma benzedeira que pode benzer a casa. Na verdade, você, todos nós temos esse poder de bênção.
Todos nós podemos emanar as bênçãos. Então, por exemplo, se a minha casa está precisando de bênçãos, está precisando ser mais abençoada, eu mesmo posso fazer isso. É claro que tem técnicas e tal que você pode aprender, mas só o fato de você colocar sua mão assim e benzer na sua casa e pedindo o poder de Deus para que abençoe a sua casa já é o suficiente. Você não precisa de terceiros. E é o que vai falar que nós não precisamos de religião para nos espiritualizarmos. A consciência do coração é o nosso maior guia. Na verdade, o que mais importa é viver de acordo com os princípios divinos do amor, amor e amor. Ou seja, você precisa viver nesse princípio divino do amor. Todos os mestres da espiritualidade, todos os grandes mestres sempre falam do amor. Deus, Buda, Krishna, todos falam sempre da mesma coisa, de formas diferentes, mas falam da mesma coisa. Então, eu não preciso de uma religião específica para viver a espiritualidade. Agora eu vou entrar num ponto que eu acho que é muito importante falar para vocês. Eu não preciso ter uma religião quando eu já estou espiritualmente evoluindo, né? Por exemplo, já tenho assim, a consciência de que eu consigo ter a minha própria espiritualidade, eu consigo desenvolver a minha espiritualidade, consigo assim, ter meus momentos de oração, de meditação, e eu não preciso de uma religião específica. Porém, quando a gente está fazendo esse processo de transição, de sair, porque a grande maioria de vocês que estão aqui assistindo, pode ter certeza, eu tenho certeza que a grande maioria aqui nasceu e cresceu em uma religião. Uma maioria no cristianismo, né? Mas nasceu e cresceu em uma religião específica. O que acontece? Para a gente sair deste estado de mentalidade fixa, fechada, dentro de dos dogmas religiosos de uma religião específica, e ir para uma espiritualidade livre de todos esses dogmas e tal, eu preciso fazer um momento de transição, como se fosse uma transição espiritual. E nesse processo de transição, por um tempo, eu particularmente aconselho que você ainda persevere na religião, ou na religião que você já está, e de preferência que você já está. Mas se não, você vai numa religião que você acha que te acolha, assim, e fique em uma religião que a gente fala de religião de base. Por quê? Como a gente viu na semana passada, tem muitas pessoas, o mundo tem muitas pessoas que ainda não evoluíram a consciência. Tem um baixo nível de consciência. E a religião, ela entra como algo importante, porque sem a religião, essas pessoas viveriam no caos. Entendeu? Então, as religiões, as maiores religiões, as antigas religiões, elas realmente não respondem às nossas necessidades atuais. Porém, tem muitas pessoas que têm um baixo nível de consciência ainda e que precisam da religião como um suporte, porque sem essa religião, a vida das pessoas viraria um caos. Então, cristianismo, islamismo, judaísmo, etc., essas religiões todas ainda são importantes, elas têm sua relevância para essas pessoas que ainda não conseguem ter a maturidade espiritual de seguir a sua vida sem precisar de uma religião específica. Por isso que e então, como fala aqui no livro, né, na página 43, se você tiver um livro ou PDF, o respeito ao nível evolutivo de cada um é tão importante quanto a busca constante. As religiões mais antigas, que eu acabei de falar, e de certa forma obsoletas, ainda podem ser muito úteis às pessoas que não estão prontas para experimentar a busca da espiritualidade universalista. Amar ao próximo a si mesmo significa também esse respeito. Então, como diz aqui, as religiões mais antigas que estão obsoletas, elas ainda são úteis a essas pessoas que não estão prontas para experimentar uma busca de espiritualidade livre. Tem muita gente que não está pronto ainda para poder seguir uma espiritualidade livre. Então, para essas pessoas, a religião ainda é muito importante, tá? Porque sem isso, a vida, como eu falei, dessas pessoas viraria um caos. E nós, todos que estão aqui nessa série de vídeos, é importante que você grave uma coisa. Nós precisamos respeitar
o nível evolutivo espiritual de cada um. A gente precisa aprender até a respeitar o nível evolutivo de cada um. Essa é uma coisa que eu aprendi com o tempo. No começo eu achava assim, não, mas imagina, dar um exemplo, por exemplo, da minha família. A minha mãe, que é onde já se viu, que não sei o quê, mas a gente precisa entender que, por exemplo, dar um exemplo dos meus pais, eles viveram anos, décadas, cresceram e, né, foram mais de 50, 60 anos dentro de uma mesma fé, dentro de uma mesma doutrina. Querer que essas pessoas daqui para cá façam assim num pulo, não vai acontecer, entendeu? Primeiro que se elas se evoluírem espiritualmente, se evoluir, vai levar muito tempo. Elas precisam ter o tempo delas. Então talvez elas não tenham nível de consciência e maturidade para conseguir essa evolução espiritual, para viver uma espiritualidade livre, certo? Então, uma coisa, a busca do desenvolvimento espiritual não termina nunca, tá? Seja pelo amor, seja pela dor, em algum dia, em algum momento, você vai se render à necessidade de buscá-la. Por isso, comece o quanto antes, isso facilita as coisas, torna a vida mais prazerosa. Seja pelo amor, seja pela dor, você vai sentir a necessidade de buscar a espiritualidade livre, a espiritualidade universalista. Você vai se render a essa necessidade porque você vai entender que não tem religião nenhuma no mundo que responda aquilo que você precisa. Então você precisa evoluir espiritualmente, você precisa buscar essa evolução. Se você não está buscando hoje, está na hora de buscar. E se você está aqui é porque você se interessa por esse tema. Então, busque essa espiritualidade livre. E o fato de ter uma espiritualidade livre não significa então que a partir de agora, como eu tenho espiritualidade livre, eu não vou ter mais religião nenhuma. Não é necessário. Como eu falei, você não precisa ter religião. Mas se você se sente assim meio abandonado, meio assim, nossa, mas eu vou ficar meio carente da fé, mantenha assim uma religião, mas tendo a consciência expandida de que não existe verdade absoluta, não existe um Deus que é certo, outro Deus que é errado, entendeu? Não existe essa religião é certa, aquela religião é errada, entendeu? Todas as religiões vão caminhar para o mesmo fim, todas, sem exceção, vão caminhar para o mesmo fim, que é o Deus, que é o Todo-Poderoso. Seja ele quem for, seja ele como você chamar esse Deus, não importa como você chama, como você designa o divino. O importante é que você entenda que tudo vai caminhar para este fim. Tudo, todas as religiões. Se você for no cristianismo, vai falar vai caminhar para Deus. O budismo vai caminhar para o divino, para Deus. O islamismo, assim por diante. Todas as religiões vão caminhar para o mesmo fim. As verdades do universo sempre vão se manifestar em nossa existência. Podemos até tentar atrasar esse acontecimento, mergulhando em ilusões, mas jamais poderemos evitar que as verdades universais se manifestem. Dentro da alquimia, né? Dentro do ocultismo, da alquimia, a gente vai entender, e não é uma coisa assim, um processo alquímico e pronto. Não, são verdades universais. Independente se você acredita ou não, se você, eu acredito, por exemplo, a lei da atração. Eu não acredito. Não interessa, ela existe. Entendeu? Se você acredita ou não acredita, ela existe. E ela vai se manifestar na sua vida, você querendo ou não. Porque são verdades universais. Existem 7 verdades universais. Em um outro vídeo eu vou falar especificamente sobre essas 7 leis universais. Mas você precisa entender que essas leis vão se manifestar porque elas regem o universo, são leis que regem o universo. Uma delas é essa lei que é a mais conhecida, da ação e reação. Tudo que você faz vai gerar uma consequência. Toda ação, toda causa vai gerar uma consequência ali na frente. Certo? Essa é uma das. Né? Existem várias leis que são importantes, são 7 na verdade, né? São 7 leis universais e que é importante saber porque você saiba que elas são universais. Não importa a sua religião, não importa se você tem religião ou não tem, não importa se você acredita ou não acredita. São leis que regem a física quântica, por exemplo, tá?
As verdades, elas são relativas, mas as verdades de Deus são absolutas. Veja bem, as verdades são relativas. As verdades que a gente conhece, né, no mundo, assim como sendo verdades. Mas as verdades de Deus são absolutas. E quais são essas verdades de Deus? São as 7 leis universais. Essas são as verdades absolutas. E aí é que eu quero que vocês se atentem a uma coisa. Quando eu falo as verdades de Deus são absolutas, não são aquelas verdades, em alguns pontos, se a gente for analisar, algumas verdades realmente. Algumas verdades que a gente vê, independente da religião que você tem, você vai ver que são verdades que são absolutas mesmo. Às vezes a forma de falar é diferente, mas é aquelas verdades. Entendeu? E você vai perceber que sim, mas o problema é que muitas igrejas, muitas religiões, elas tratam como se tudo que a igreja fala é verdade. E não. As verdades de Deus, as verdades do universo são absolutas, mas nem tudo o que é falado é uma verdade absoluta. Algumas são relativas. Orar e vigiar, como a gente vê nas passagens bíblicas, é um dos instrumentos mais importantes nessa busca espiritual. Se você quer evolução espiritual, você precisa dessas duas coisas: orar e vigiar. Por quê? Tendo a consciência de qual tipo de energia estamos gerando para o universo e para nós mesmos, que por consequência poderá aproximar acontecimentos na mesma frequência. Então, a oração e a vigilância, elas vão trazer para a gente justamente essa questão de que de ampliar nossa consciência de tudo que está acontecendo, os pensamentos que produzimos, energias que produzimos pensamento, tanto para nós e emanamos para o universo, entendeu? Então somos eternos responsáveis. Gravem isso, somos responsáveis por tudo que acontece nessa vida. E energia gera energia, e na verdade ela vai trazer as energias da mesma frequência. Ao longo dessa série de vídeos, a gente vai entender um pouquinho melhor o que é essa energia, o que são essas frequências, mas você precisa entender que a energia de uma frequência baixa vai conectar-se com uma energia de frequência baixa, ela vai emanar e vai atrair. Ela vai fazer com que a gente se aproxime de acontecimentos que são da mesma frequência energética. Então, se você busca as energias mais elevadas, você vai se conectar com essas energias, ela vai atrair as energias de frequência mais elevada. Se você fica só aqui no material, o material, gente, o universo material é o nível de energia mais baixo que a gente tem. Então, se você conecta só com aquilo que é material, você vai ficar só aqui no nível material e você não vai conseguir elevar a sua consciência. Entendeu? E uma coisa que é importante você entender é o seguinte: nada que existe no material existe só no material. Existe uma lei universal, que é a lei da correspondência. Assim como é em cima, é embaixo. Assim como é embaixo, é em cima. Ou, para quem é cristão, para quem já viu aquela famosa passagem bíblica que Deus fala: o que você ligar na terra será ligado no céu. O que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra também será desligado no céu. O que Jesus fala nessa frase? Ele está falando justamente disso, que aquilo que acontece aqui tem uma correspondência igual lá no céu, lá no universo, né? Que podemos chamar de céu, como você quiser. Então, o que tem no plano material, existe uma correspondência no plano mental, no plano espiritual. Então, existe essa conexão entre o que está aqui também tem no nível espiritual. Tudo o que existe no material, existe uma correspondência idêntica no plano espiritual. E é assim que a gente faz a cocriação no universo material. O livre-arbítrio, ele é uma ferramenta que deve ser utilizada com sabedoria, né? A liberdade existe, a reação também. Lembre-se disso. A liberdade, ela existe e é uma das coisas que eu sempre trago. São 2 valores principais aqui do Magia de Lótus: a tranquilidade e a liberdade. A liberdade é um valor muito importante para nós aqui. Por isso que eu estou fazendo essa série de vídeos de espiritualidade livre. Só que tem que entender uma coisa: a liberdade existe, mas
as reações também existem, tá? Pense sempre que todos os atos geram consequências. Atos positivos, consequências positivas. E o inverso também acontece. Então, os atos positivos vão gerar consequências positivas. Toda ação vai gerar uma reação. Todo ato tem uma consequência. Lembre-se sempre disso. O universo ele se comunica o tempo todo com a gente, através de sinais, coincidências, flechas de anjos, etc. É preciso melhorar a recepção desse sinal cósmico. Aprenda definitivamente a aproveitar todas as dicas que surgem sutilmente, através de pessoas, situações e acontecimentos que são como coincidências. Elas não existem. Não há coincidência no universo. O que há é uma energia de sincronicidade, como já ensinava para nós Jung, né, o psicólogo, que faz as coisas parecerem meras coincidências. Aprenda a aproveitá-las sempre. Gente, quantas vezes a gente fala, nossa, coincidência, aconteceu tal coisa, né? Por exemplo, uma coincidência, assim, um ato de sincronicidade. Você está pensando em uma pessoa, está ali pensando, nossa, preciso falar com tal pessoa, preciso visitar tal pessoa. E aí, logo em seguida, toca o telefone e quem está ligando para você? A pessoa que você estava pensando. Você fala, nossa, coincidência, eu estava pensando em você agora, né? Aquela coisa. Só que não é coincidência, não existe coincidência no universo. A gente emana uma energia para o universo, essa energia é captada e ele reproduz de novo, ele vai trazer para nós aquilo que a gente está pensando. Então não existe coincidência. Existe a lei que a gente fala de comunicação do universo. O universo comunica com nós o tempo todo. Então a gente tem que aproveitar isso que a gente chama de coincidências, né? Que parecem só meras coincidências, e a gente precisa aproveitar, porque essas coincidências elas dizem muito para nós. Se está acontecendo alguma coisa na sua vida e você fala, nossa, coincidência, estava pensando nisso, aconteceu isso. Pense bem, comece a observar essas coincidências, que é na verdade a sincronicidade do universo, ele é síncrono com a gente, ele vai sincronizando com a gente. É uma energia de sincronicidade. Então, aprenda a aproveitar essas energias, porque elas sempre vão trazer muito para nós, sempre. A solução dos nossos problemas não está em outras pessoas. As pessoas ao nosso redor podem ser gatilhos da evolução, bem como podem ser amparadores nessa jornada. Jamais salvadores, tampouco culpados por nada. A solução dos nossos problemas está conosco mesmo. A solução dos meus problemas só eu posso resolver. Não adianta eu ficar esperando que a solução dos meus problemas está em outra pessoa. E esse é o grande mal que tem dentro das religiões atuais. E não é nem culpa da religião, tá? Não é nem culpa da espiritualidade dessas religiões. E sim das pessoas que não entendem, não compreendem a essência dessas religiões. O que acontece? Aquelas pessoas que vão e ficam esperando um salvador, né? Na própria época de Jesus tinha lá aquele povo que esperava um salvador, que fosse guerreiro, que fosse libertar todo mundo e para Jesus mesmo falava, gente, vocês poderão fazer as coisas como eu faço, coisas maiores ainda do que eu faço. Ele já falava isso, entendeu? Então a gente não tem que ficar esperando que alguém venha, o salvador da minha vida, o príncipe encantado, o salvador, sei lá como que é que vocês queiram aí na sua vida. A responsabilidade da nossa evolução pessoal, espiritual, depende única e exclusivamente nossos. Essas pessoas que estão ao nosso redor, elas são amparadores, elas dão amparo, elas dão suporte, né? Elas vão dando suporte para a gente evoluir, mas elas sozinhas, elas não são salvadoras da nossa pátria, só nós podemos salvar, digamos assim, a nossa própria vida. Então, poucos são culpados por nada. Tem muita gente que fica culpando, mas a culpa é da minha mãe, a culpa é do meu marido, a culpa é da minha filha, a culpa é da minha esposa. Não são culpados de nada. Eles podem despertar gatilhos, eles podem gerar gatilhos nessa evolução. E pense, reflita bem para você ver. Essas pessoas, muitas vezes, que a gente acha que são culpadas pela nossa situação negativa, elas são, na verdade, pontes que nos auxiliam a evoluir. Mesmo que elas não saibam disso. Mas elas são. Então, ninguém é culpado por nada. Não existe culpados nessa relação.
Milagre é a capacidade de transformar problemas e oportunidades de evolução em crescimento espiritual. Isso é milagre. O que é um milagre? É você ter a capacidade de transformar os problemas que você tem, as oportunidades de evolução, em crescimento espiritual. Quando você consegue transformar isso numa forma de crescimento espiritual, isso é milagre. Você quer realizar um milagre na sua vida? Comece a olhar os problemas que você tem como oportunidade de crescimento espiritual. Aí você vai ver o quanto que você vai evoluir. Entenda que para que o nosso planeta, esse nosso mundo, nesse planeta Terra que a gente vive, saia desse caos, porque, gente, nós vivemos num caos assim sem precedentes na humanidade. Para que ele possa sair desse caos, ele precisa de muito esforço da nossa parte. Você vai falar assim, nossa, mas a guerra que está acontecendo lá no Israel é culpa minha? Como eu falei, indiretamente, sim. Nossa, o aquecimento global é culpa minha? Indiretamente, sim. Se você não é o causador direto, indireto você é. Lembre-se sempre disso. Você pode até não ser responsável direto pelos acontecimentos do mundo. Não foi você lá que começou a... Entendeu? Mas se você parar para refletir, você vai falar assim, nossa, quando eu fico... Eu vou dar um exemplo básico. Se você fica gerando conflitos na sua vida familiar, sua vida ali pessoal, com pessoas próximas, esses conflitos eles vão reverberando no mundo, eles vão ampliando. Por isso que eu particularmente nunca gostei de ficar discutindo, de ficar brigando com as pessoas. E é bom a gente evitar esse tipo de coisa. Não tô falando que você precisa aceitar tudo, ficar quietinho, ai não, então agora eu preciso aceitar tudo e dizer amém pra tudo. Não. Mas você precisa aprender que você não pode ser uma pessoa reativa no sentido de der um tapa, eu vou lá e dou um tapa na pessoa também. Mataram um familiar meu, eu vou lá e mato o familiar do outro também. Isso é que gera esses conflitos. Então, quando a gente fala da guerra lá na Ucrânia, não sei na onde, de certa forma nós somos responsáveis todas as vezes que a gente gera energia negativa, energia de caos, energia de guerra, energia de conflito na nossa vida, no nosso pequeno núcleo ali, de pessoas, de amizades, de família. Quando a gente gera esses conflitos, isso vai reverberando no universo como um todo. Então, por isso que a gente tem que ter esse esforço de sempre ter atitudes positivas, mentalidade positiva, para evitar que isso que reverbera no mundo aconteça. O aquecimento global, talvez você não age diretamente, você não está aí poluindo com carro, não sei o quê, mas eu te pergunto, você já fez algo para reverter o aquecimento global na sua vida pessoal? Como reciclar, entendeu? Como se você tem condições de plantar uma árvore, reciclar e essas outras coisas. Então talvez você não esteja aí poluindo o ambiente com um monte de coisa, mas você, a partir daquilo que eu sempre falo, quem não faz é conivente, porque você pode até não estar agindo, mas a omissão também é um ato de causar essas coisas negativas. Nossa meta maior aqui na Terra é a evolução constante, que implica a purificação das características de inferioridade da nossa personalidade e na harmonização de conflitos com outras pessoas, que eu acabei de falar. Nossa meta é justamente isso, de você trazer essa harmonia com as pessoas, de se harmonizar com as pessoas e purificar essas características inferiores que nós temos. O fato de você não querer evoluir ou não querer se espiritualizar não interrompe o movimento evolutivo do universo. Então, tem muita gente que às vezes pode estar assistindo esse vídeo e fala assim, mas essas coisas aí não tem nada a ver, essas coisas não é pra mim. Ok, tudo bem, continua seguindo o canal para as outras coisas, né? Mas entenda uma coisa, o fato de você não querer evoluir espiritualmente não vai parar o movimento de evolução do universo. A gente precisa ficar atento porque muitas vezes nossas decisões e formas de agir são contrárias a esse movimento. E quando isso acontece, é comum o caos se instalar na vida das pessoas.
por que que a sua vida está um caos hoje? Por que que a sua vida, a minha vida, ou seja, de quem for, está um caos hoje? Porque você não está caminhando na mesma frequência de evolução do universo. Você está caminhando no sentido contrário. E quando isso acontece, aí é comum que a gente viva no caos, o caos na vida da pessoa. O caos, ele é justamente isso, o universo está indo para frente, você está vindo para trás, entendeu? E é você nadando contra a corrente do universo, ou seja, você não caminhando no mesmo movimento evolutivo do universo, que você acaba entrando no caos. Não confunda também a consciência espiritual com o nível cultural, condições financeiras ou hierarquia social. Isso não tem nada a ver. Não é porque você é mais rico, não é porque você está num patamar na sociedade. Não tem nada a ver com isso. Quantas pessoas não sabem nem sequer ler, mas são doutores na arte de compreender Deus? É preciso engolir a arrogância, ou seja, a gente precisa deixar de ser arrogante, ser mais humildes. Por que que eu gosto tanto de Maria, de Nossa Senhora, dentro do catolicismo? Porque eu falei assim, de todas as espiritualidades que tem dentro do catolicismo, Maria, Nossa Senhora, para mim, é a referência maior que eu tenho. Por quê? Porque ela sabia ser grande, porque a Maria a gente sabe que ela é, né, dentro. E assim, mesmo que você não seja católico, nós temos que reconhecer que o papel de Maria na humanidade é um papel grandioso. Mas perceba que Maria, em momento algum, quis ser a rainha, a poderosa. Ela sempre foi humilde. Ela sempre se manteve humilde. E ela sempre se manteve ali no cantinho dela. Então, tem pessoas que a gente precisa aprender a ser mais humilde, mais sensato e saudável, pois combina mais com o nosso signo. Pois se você não fizer isso, a gente vai continuar sendo ignorantes. Nós precisamos compreender que a humildade, ela combina mais com a nossa ignorância natural. Nós nascemos ignorantes, nós somos pessoas ignorantes, nós estamos evoluindo a nossa consciência. Então é importante a gente aprender a ser humilde e entender que existem pessoas que não sabem ler, não sabem escrever, mas são mestres na arte da espiritualidade. Então a gente precisa entender que essas pessoas podem até não saber ler, não saber escrever, pode até não ter um nível cultural elevado, mas são pessoas que, quando o assunto é espiritualidade, elas dão de 10 a 0, dão de 1000 a 0. Ok? Então, esses conceitos que eu falei aqui, eles são os conceitos básicos da espiritualidade livre. Tudo isso que eu falei aqui, é bem a base da espiritualidade livre. Desculpa. E aí, para encerrar esse vídeo, eu trouxe 6 questõezinhas que muitas vezes as pessoas têm em relação à espiritualidade livre. Como eu falei, o primeiro, o que é o universalismo, né? E aí eu já falei isso lá no início do vídeo, né? Eu não lembro se eu falei ou não, porque aqui teve uns probleminhas na hora de gravar o vídeo, então eu gravei, depois acabou não gravando tudo, eu tive que regravar o vídeo. Mas se eu não falei, estou falando agora. E já foi falado no vídeo anterior, né? Mas se não falei também, a gente faz novamente. O universalismo, é importante você gravar que universalismo e espiritualidade livre é a mesma coisa. Se eu falar universalismo, se eu falar espiritualidade livre, estamos falando do mesmo conceito. É o ato de desenvolver a consciência sem dogmas ou paradigmas, que procura unir a sabedoria do Oriente com a sabedoria do Ocidente, unir a ciência com a espiritualidade e aproveitar tudo que é de bom, sem preconceitos e determinismos. Ou seja, o universalismo, a espiritualidade livre, ela não é regida por dogmas, ela não é regida por regras que determinam isso aqui é errado, isso aqui é pecado, isso aqui não presta, isso aqui tá certo, segue esse caminho aqui que é o caminho certo. Não, a espiritualidade livre, ela vai trazer essa expansão da consciência. É você pegar o melhor que temos da espiritualidade do Oriente, com o melhor que temos da espiritualidade do Ocidente, ou seja,
o melhor de todas as espiritualidades. Por isso que eu falo, não existe religião que é ruim. Ah, aquela religião ali não presta. Todas as religiões, sem exceção, vão trazer pontos positivos. O que há de ruim, né, em muitas religiões, principalmente as mais antigas, mais obsoletas, é que elas ficam com aqueles dogmas engessados e que não evoluem junto com o universo. E esse é o grande problema. Mas, por exemplo, como eu acabei falando aqui do catolicismo, né, ao longo desse vídeo, pegando ele como exemplo, tem muita coisa da espiritualidade católica que é fantástica, é maravilhoso. Você compreender os anjos, você compreender Maria, você compreender quem foi Maria, quem foram os santos. Por exemplo, a Igreja Católica traz a ideia de santos, de santidade, né? E você pegar o melhor toda essa espiritualidade e aplicar na sua vida. Entendendo que existem sim coisas nessa religião, como existe no budismo, como existe no catolicismo, no espiritismo, como existe em todas as religiões, existem coisas que não são positivas. Mas a gente precisa trazer aquilo que é positivo, aquilo que vai trazer vai nos colaborar com a nossa evolução espiritual, tá? E desenvolver nossa consciência sem esses dogmas, sem esses paradigmas. E aí vem aquela famosa pergunta, tá, Bruni, como é que eu vou, qual é o melhor caminho para eu buscar essa espiritualidade, né? E a resposta é: não existe melhor caminho, né? Assim como não existe nenhuma melhor religião ou doutrina, que eu acabei de falar. Há milhares de caminhos que você pode percorrer, que pode nos ajudar a desenvolver nossa consciência. O fundamental, preste atenção, o fundamental é que você aprenda a assumir e cumprir compromissos com ela mesma, né? Você mesmo. Você cumprir compromissos com você mesmo. Sendo indispensável que você se dedique muito, aprenda a olhar para dentro, aprenda a se guiar pelo coração e pela intuição. Aprenda a se guiar pela intuição, aprenda a se guiar pelo coração. Olhe para dentro de si. A espiritualidade ela não está fora, ela está dentro. Sabe? Por isso que eu falo, você não precisa ir numa igreja, num templo para ter mais espiritualidade. A espiritualidade está com você, está dentro de você. Então, a partir de agora, é claro, você pode pegar o melhor dessas espiritualidades, dessas religiões, entendeu? Porque não existe uma religião que é melhor que a outra, não existe uma doutrina que é melhor que a outra, entendeu? E você pode, por exemplo, hoje eu vou lá no templo budista, por exemplo, porque vai ter um encontro de não sei o quê. Ótimo, vai lá e busca o que é melhor dentro do budismo. O budismo tem uma espiritualidade maravilhosa, assim como o catolicismo também tem, assim como o islamismo também tem. O islamismo a gente tem muito preconceito por causa da questão do terrorismo, essas coisas, mas o islamismo tem uma doutrina muito linda por trás dela. Se você aprender a trazer o que é de melhor dentro dessa doutrina. Todas as religiões têm pontos positivos que você pode trazer para você, tá? O melhor caminho é uma escolha pessoal, tá? Você escolhe o caminho que você quer desenvolver a sua espiritualidade. Mas é importante dizer que sempre deve ser acompanhado de muito discernimento e humildade para exterminar qualquer forma de absolutismo ou determinismo. O que nós sofremos muito no mundo de hoje é com o extremismo religioso, né? Quantas pessoas estão aí naquele absolutismo, naquela coisa de que a gente precisa aprender que não existe, volto a dizer, não existe religião que tenha a verdade absoluta. Existe sim a verdade absoluta do universo como um todo, do Deus como um todo, mas não de uma religião específica. Então, a partir do momento que você aprende a não ser aquela pessoa extremista, né? O extremismo religioso. Quando eu acabei de falar aqui do terrorismo, né? O que é o terrorismo que acontece lá no Oriente Médio? Que atrás da questão da religião islâmica. A religião islâmica, ela prega que você precisa matar outras pessoas? Não, nunca que ela vai pregar uma coisa dessa. Quando tem lá uma passagem até, não sei se vocês se recordam, lá em 2001, quando teve o atentado das Torres Gêmeas, falavam, né, que os terroristas, né, que pegaram o avião, entraram no avião e morreram junto lá com o povo que estava no avião, eles falavam que uma das coisas que eles tinham escrito, que eles tinham falado, é que conforme está lá no Alcorão, eles precisavam de morrer
e levar o máximo de pessoas consigo, né? E é isso, mas isso é uma característica extremista. É o famoso que eu falo proselitismo. Aquela coisa de, eu sou da religião X, eu tenho que convencer outra pessoa a vir para minha religião porque a minha religião é a certa. Isso também é, gente, isso daí é como se fosse um terrorismo que você faz com a outra pessoa. Se a pessoa tem religião, não tem religião, se a pessoa. Não importa, você não tem que ficar convencendo ninguém a ir para sua religião. Entendeu? Agora, é diferente, por exemplo, se a pessoa vem até você e fala: olha, eu gostaria muito de saber como é que é o cristianismo, eu gostaria muito de saber como é que é o islamismo, você pode me dar orientações, você pode me mostrar o que você sabe sobre essa religião? Claro que aí sim, aí a pessoa veio até você. Aí você tem mais do que, né, o direito de você falar e explicar sobre a sua religião para aquela pessoa, mas a pessoa veio até você e não você foi até ela. Entendeu? E quando a gente vê essa questão do terrorismo que aconteceu lá e ainda até hoje existe, é o extremismo religioso. A pessoa que pegou lá no Corão está escrito, lá está dizendo que quando eu morrer, tem que levar mais pessoas comigo. Então, eu vou pegar o avião, vou lá e mato todo mundo e pronto, eu já fiz minha parte, eu morri e levei outras pessoas comigo. E tá certo isso? Não, óbvio que não. Quando Maomé escreveu isso, ele quis dizer o seguinte, que você precisa evoluir espiritualmente, em outras palavras, e você precisa levar as outras pessoas a evoluírem espiritualmente também, se elas quiserem. Ele nunca escreveu isso, mas é nesse sentido. Entendeu? Você vai ver evoluir pessoas que nem, por exemplo, eu estou evoluindo espiritualmente. Eu quero que outras pessoas também evoluam espiritualmente, porque eu quero que essas pessoas tenham a liberdade da consciência. Eu quero que as pessoas sejam pessoas mais felizes, mais evoluídas, entendeu? Então, é isso que é importante. Agora, de forma prática, bem prática, como é que eu posso evoluir espiritualmente? Você pode praticar leituras edificantes, desenvolvimento de hábitos da boa e velha oração, né? Gente, a oração não importa a sua religião. A boa e velha oração, ela salva a vida. Ela salva a sua vida, salva a sua espiritualidade. Ela faz você evoluir espiritualmente. Então, as meditações, participação em palestras, realização de vivências e cursos sobre a temática da espiritualidade, o contato com a natureza, são bons caminhos para se desenvolver espiritualmente. Então, vou repetir, para você gravar. Leitura edificante, desenvolvimento do hábito da oração, meditações, participação em palestras ou vivências, cursos, né, que falam sobre espiritualidade e o contato com a natureza. Tudo isso te ajuda a evoluir espiritualmente. Tudo. Então, se você se sente assim meio vazio espiritualmente falando, busque isso, busque leituras edificantes. Este livro que eu falei para vocês, ele me ajudou muito, tá? Mas não é o único, tá, gente? Existem vários. Você pode ler a própria Bíblia, você pode ler. O importante é aquilo que fala, você tem que eliminar toda fonte de absolutismo, de extremismo. Você precisa seguir. Eu li lá a Bíblia e eu vou aplicar na minha vida, porque eu sei que aquilo lá vai me ajudar. Entendeu? Mas sem dizer que daquilo lá é a verdade absoluta. Aí vem aquela pergunta: se existem tantos caminhos que levam a Deus, né, tantos caminhos que nos levam a chegar até Deus, por que há tanta briga para defender qual é a melhor religião? Não, a melhor religião é a minha, não, a minha religião é aquela. Porque ainda existe, gente, muita ignorância, muita disputa de poder, necessidade de controle, ego, vaidade, um distanciamento muito grande da verdadeira fonte divina, né? E essa forma de estimular a espiritualidade está verdadeiramente fora de moda, né? Haja vista a evidente evasão de fiéis de muitas religiões pelo mundo. Gente, muitas religiões, se você for ver, mas não é só o cristianismo. Muitas religiões estão perdendo cada vez mais fiéis. Por quê? Por causa justamente disso, dessa disputa pelo poder. Ver qual que é a religião mais poderosa, qual a religião que atrai mais fiéis. A necessidade de controle. Se você for ver, aquelas normas que as igrejas põem, tipo, isso não pode, isso é pecado, isso é errado. Isso é uma forma de controlar você.
de controlar você. Porque aí ele fala assim, não, porque Deus falou que é errado. E aí quando você vai nessa e fica, não, então não vou fazer isso, não vou fazer aquilo. Um exemplo clássico, dinheiro. Tem gente que tem pavor de dinheiro, tem pavor de riqueza, quer viver a humildade, gente, não é escassez de dinheiro. Humildade é você reconhecer que você não é o detentor do conhecimento pleno, entendeu? Isso é humildade. Mas nem nada impede de você ser rico, de você ter dinheiro, entendeu? E as religiões, elas ficam nessa disputa para ver quem que é a mais poderosa, quem que é que detém mais fiéis, quem que controla mais a mente do povo. Esse é o grande problema das religiões. As religiões, elas podem ser instrumentos auxiliares para ajudar as pessoas a buscar espiritualidade. Como eu falei, você pode buscar espiritualidade utilizando a religião como um instrumento auxiliar, né? Mas elas não são indispensáveis e não detêm a verdade integral sobre nada. Nenhuma religião detém verdade absoluta de nada. Já vi que evidenciamos é que... Peraí. Deu uma engasgadinha ali, gente. O que evidenciamos não é a luta entre o bem e o mal. No entanto, a batalha acirrada entre a sabedoria e a ignorância. O que a gente precisa entender é que não é uma batalha entre bem e mal, e sim a batalha entre a sabedoria e a ignorância. A partir do momento que você deixa de ser um ignorante, ou seja, aquela pessoa que, porque Deus falou, porque está escrito na Bíblia, porque está escrito lá, não sei, naquele livro lá, porque o padre falou, o pastor falou, não sei quem falou, e aí você vai porque falaram para você. Isso daí é a luta entre a sabedoria e a ignorância. Sabedoria é você saber discernir, que não é porque falou, porque está escrito num livro, porque é verdade absoluta. Não, tá? Se existem várias formas de buscar a espiritualidade e essas independem da religião, então qual é o papel da religião nesse contexto? E aquilo que eu falei, né? As religiões são importantíssimas para muitas camadas de população em todo o mundo. Algumas pessoas estão distantes de suas essências que não sabem nem por onde começar sua caminhada. Não estão prontos para desfrutar da liberdade espiritual. Muitos indivíduos em seus determinados estágios evolutivos, sem uma regra ou método, jamais conseguiriam vislumbrar qualquer forma de espiritualidade. Aqui é que entra a religião. Aqui entra a importância da religião. Tem muitos indivíduos que não estão tão distantes da sua essência, tão distantes de quem eles realmente são, que não sabem nem por onde começar. Por onde que eu começo a desenvolver minha espiritualidade? Nem sabem por onde começar. Nem estão prontos para essa liberdade espiritual. Então, para essas pessoas, elas estão em determinados estágios evolutivos que, se não tiver uma regra, não tiver um método para desenvolver a espiritualidade, elas jamais vão conseguir vislumbrar qualquer forma de espiritualidade. É aí que entra a religião, porque a religião, ela serve para isso, para te dar uma regra, para te dar um método de como desenvolver a espiritualidade. Por exemplo, dentro do catolicismo, a gente tem, por exemplo, grandes doutores da igreja, grandes sábios, santos, etc., padres muito bem espiritualizados, que, por exemplo, ensinam como rezar. Como que eu devo rezar? Qual é a forma de oração que eu devo fazer? A oração vocal, a oração mental, etc. E é nesse ponto que a religião é importante. Para você ter um método, para desenvolver a espiritualidade. Existem muitas religiões que são sérias e bem intencionadas, apresentando maneiras saudáveis de estreitar sua conexão do eu, do ego, com o eu divino. Portanto, se usadas com sabedoria, elas podem ser muito úteis. Então, tem muitas religiões que são sérias, muitas religiões muito sérias. E elas ensinam esse caminho, essa ponte entre o eu, pessoa, eu animal, com o eu divino, né? Se você souber usar com sabedoria, são muito úteis. O que a gente fala aqui que chama atenção é que vivemos em um período especial porque jamais existiram tantas possibilidades e tanta liberdade nessa busca. Por consequência, quem souber utilizar com harmonia essa dádiva divina da atualidade, dificilmente irá se prender a qualquer religião. Isso porque não é saudável para a evolução espiritual de qualquer pessoa adotar apenas uma via de acesso a Deus. Quando a gente fala de espiritualidade livre é porque a gente quer que você não fique preso a uma única forma de se chegar até Deus, uma única via.
uma única religião. Só por aqui que você vai chegar. Nenhum outro caminho vai te levar a Deus a não ser este. Não. Todos os caminhos, a gente tem uma variedade, uma gama enorme de espiritualidade. E você pode usar um pouquinho de cada uma delas para evoluir. Tá? E por fim, né? Quais são as vantagens na busca pela espiritualidade no século XXI, né? Em relação aos outros momentos da história da humanidade? E é como acabou de falar, né? Nunca em toda a história da humanidade existiu um momento tão propício para espiritualizar e crescer conscientemente. Liberdade, abertura, acesso, disponibilidade, tecnologia de ponta, informação em tempo real. A ciência aliada à espiritualidade já dá sinais de ser a grande força evolutiva para o século que nós estamos. Isso tudo utilizado com sabedoria pelo homem se configura em um momento especial sem precedentes na história e na humanidade. Então, você entender que a ciência e a espiritualidade elas caminham juntas. E nós estamos no momento em que nós temos a liberdade, nós temos liberdade de escolha, né? E nisso que a gente vai evoluindo espiritualmente, tá? Então, desenvolver a espiritualidade não é necessário uma religião ou outra, né? Não é necessária essa escolha. A melhor forma de buscar a evolução espiritual acontece pelo discernimento do coração, humildade, simplicidade e leveza. E aí você seguindo esse caminho, você vai conseguindo desenvolver a sua espiritualidade como um todo. Certo? Então, se vocês tiverem alguma dúvida referente ao que foi falado hoje, né? A gente viu bastante coisa, muita coisa aqui. Pode deixar um comentário aqui embaixo que eu respondo para vocês, tá? E uma outra coisa, na próxima aula, no próximo vídeo que eu vou fazer, a gente vai falar sobre um assunto que muita gente quer saber, muita gente, né, não tem